mais mudante. Bem-vindos a este programa da televisão São Tomense. Hoje vamos falar da biodiversidade. A nossa floresta continua a ser degradada. Os fatores são diversos, sendo que a pressão humana é a mais evidente. Há sinais de restauração da nossa floresta. É um caminho longo a percorrer que deverá contar com o concurso de todos nós. São Tomé e Príncipe tem beneficiado de apoios de alguns parceiros, quer sejam bilaterais e multilaterais, particularmente os multilaterais, para mitigar esta degradação da nossa floresta. Por isso, o país vai acolher ainda este mês, justamente na cidade de Santo António, na Ilha do Príncipe, uma conferência internacional para mobilizar apoios financeiros visando a conservação da nossa biodiversidade, ou seja, nas duas ilhas de São Tomé e do Príncipe. Para falar da questão da biodiversidade em São Tomé e Príncipe, hoje tenho como convidados aqui no estúdio o diretor da Floresta Biodiversidade, que é, estamos a falar de Adilson da Mata, e Meier António, responsável do Parque Obo da Ilha de São Tomé. São com estas duas personalidades com as quais irei conversar nos próximos minutos neste programa. Sejam bem-vindos a este programa. Ok, obrigado. Sr. jornalista. É, portanto, consensual que a nossa floresta está a ser degradada. Sim, de facto, dos estudos feitos, tantos numa simples observação, para quem desloca no interior das nossas florestas, nós estamos a observar, sim, uma degradação quando nós falamos da floresta secundária e floresta de sombra, e também estamos a verificar uma diminuição da área que corresponde à floresta primária, que é a área específica do Parque Obo. Exato. Então, que esforços são necessários para travar esta degradação? Portanto, a direção das florestas, o desafio é mesmo este, travar a degradação das nossas florestas mediante a atividade que nós realizamos, que é a atividade de fiscalização, e não só, mas a fiscalização ela é mais preponderante quando nós falamos da degradação florestal, porque verificamos que a causa maior para essa degradação tem a ver diretamente com a ação humana, ao abate ilegal das árvores. Logo, nós cada dia temos que seguir com a nossa atividade de fiscalização para ver se pomos cobro a esta degradação. Mas a degradação não é somente o abate ilegal das árvores. Nós também falamos dos recursos florestais, falamos a caça ilegal, irracional, também tem contribuído para a degradação das florestas. O uso de forma inadequada das cascas das árvores medicinais também tem contribuído para a degradação das nossas florestas. Quando fala, portanto, da questão da fiscalização, um dos grandes problemas que a direção da floresta e biodiversidade tem tido, de um tempo a esta parte, não é de agora, é justamente a fiscalização, porque não dispõe de meios suficientes para fiscalizar a nossa floresta. Ok, de facto é uma observação ciente, porque nós temos deparado com muita dificuldade no terreno, independentemente de nós não termos meios para nós desenvolvermos com maior eficácia a atividade de fiscalização, nós também notamos a falta da consciência ambiental por parte da nossa população, que também
colaboram com os infratores, dificultando assim ainda mais os trabalhos da fiscalização da direção das florestas. Mas aqui é bom nós também ressaltarmos um ponto, que a direção das florestas, ela baseia e trabalha observando a Lei 5/2001, que é a Lei das Florestas. Esta lei que dá toda a competência para a fiscalização florestal à direção das florestas. Para nós vemos que é uma lei específica quando relacionamos, quando abordamos a questão de fiscalização florestal. E a lei também está clara que a direção das florestas, ela poderá acionar outras instituições que ela assim achar conveniente, estabelecer acordos de parceria para continuar ou para concorrerem na atividade de fiscalização florestal. Isto também muitas vezes tem sido mal interpretado por algumas instituições nacionais, e isto também tem trazido algum posso dizer, um desentendimento dos agentes que fazem a fiscalização, porque nós já sabemos, temos conhecimento das outras forças também que fazem fiscalização florestal, mas a lei está bem claro de qual instituição deve conduzir as atividades de fiscalização florestal. Esta lei, número 5/2001, já lá vão 23 anos da sua adoção. No atual contexto, não justifica a sua revisão? Justifica a sua revisão, mas enquanto a lei permanece, nós devemos cumprir a lei. Enquanto não fizermos a revisão da lei, ela é a lei que está em vigor. Sendo ela a lei que está em vigor, todos os cidadãos nacionais e não só devem cumprir o que está lá escrito. Mas quando fala de outras forças que têm feito fiscalização, quer-se referir que forças? Quem elaborou a lei não somos nós. Inclusive, no momento da elaboração da lei, eu nem pensava ainda ser técnico da direção das florestas. Mas, enquanto ela estiver vigente, todos devemos trabalhar no cumprimento desta lei. Mas quando fala de outras forças, quais são as outras forças que têm estado a intervir na fiscalização? Não, só para dizer que a direção das florestas, desde 2012 a 2013, estabeleceu protocolo com algumas instituições nacionais. Se verificarem as nossas atividades de fiscalização, nós sempre fazemos acompanhar da equipa de polícia ou equipa de militares, na base de um protocolo que existe para apoiarem na atividade de fiscalização. Isto quer dizer que também nós reconhecemos que a fiscalização florestal, ela não deve estar concentrada unicamente na direção, apesar de ser a direção a coordenar. Nós coordenamos em colaboração com outras forças. O que não pode existir no país é outras instituições a coordenarem, pedindo a colaboração da direção de floresta. Nós estaremos a inverter a ordem do processo. E quando invertemos a ordem do processo, posso dizer que nós estaremos andando, em vez de pé no chão, vamos pôr cabeça no chão e pé para cima. E ninguém consegue andar assim. Exato. Uma das questões que muitos países hoje, utilizando a evolução das novas tecnologias de informação e comunicação e não só, têm estado a utilizar drones como um recurso fundamental à fiscalização. E aqui em São Tomé há perspectiva, há sinais da utilização de drones, já que as tais forças, quer sejam policiais, militares ou paramilitares, mesmo os tais guardas florestais, não têm estado a dar conta do recado. Mas, utilizando drones, poderia ser uma das alternativas? De facto, o drone não seria um dos complementos. Eu não diria que seria alternativa,
mas iria complementar a atividade de fiscalização. Mas e seria mais útil o uso de drone quando nós falamos de monitorização. Para dizer que, nesse momento, a Direção das Florestas, através do Departamento de Direção do Plano do Ministério da Agricultura, concedeu-nos um drone, mas a título devolutivo, em que os técnicos da Direção das Florestas têm praticado com o mesmo drone, na perspectiva que ainda neste ano cumprimos o drone específico da Direção das Florestas. Mas qual é a capacidade de abrangência e a autonomia deste drone? São questões técnicas que eu não entro por aí, mas de facto aquele que nós vamos adquirir tem uma boa autonomia, uma boa abrangência, porque nós, pelo financiamento que nós temos, nós estamos aí pegar um drone que tem uma certa especificidade para a atividade florestal. Exato. Bem, agora dirijo-me tanto a Meia António, justamente falou aqui o diretor da Floresta que há também sinais de possível degradação, sobretudo na floresta primária, onde está justamente o Parque Obo. Como é que tem sido feita a gestão do Parque Obo? Bom, boa tarde, Maximino, boa tarde aos telespectadores. A gestão do Parque Obo, eu diria que está resumida nesse momento acompanhamento do trabalho dentro do Jardim Botânico e acompanhamento dos turistas, as diversas trilhas que existem dentro do parque. A parte de monitorização é um pouco feita com a ajuda de algumas ONGs, mas a fiscalização do parque, eu defino que deve ser feita pelos guardas florestais. Porque, primeiro, é que o número de pessoal do parque é limitado. É limitado, extremamente limitado, e não vemos perspectiva de aumentar, porque supostamente quase nunca tem condições para aumentar o número de pessoal dos setores que realmente fazem sentido. E depois também o número de guardas florestais é limitado também. Então, naquela parte onde, por exemplo, na parte perto do Jardim Botânico, estamos a ver cada vez mais uma entrada da parte da agricultura para a zona do parque, do interior do parque. Então, vocês vão mostrar que o parque tem três regiões, tem a parte de Praia das Conchas, tem a parte de Savana, que está na Praia das Conchas, Lagoa Azul. Lá, eu posso dizer que é o próprio Estado que começou a degradar aquela área, concedendo aquela área para uma pedreira, que é uma coisa impensável. Então, começou lá a degradação. Nós temos um maciço central, que há algumas regiões em que se concedeu título de exploração, que coincide com a área do parque. As pessoas têm título e nós temos também o limite do parque. É um conflito de interesse criado pelo próprio Estado e que nós temos que buscar forma de resolver. E cada vez mais as pessoas começam a entrar no parque e nós não temos instrumento, mecanismo para pôr cobro a isso. Se pudermos ter, se tivesse uma justiça que funcionasse, pudéssemos levar as pessoas à justiça. Mas eu diria que daria mais dor de cabeça levar as pessoas para a justiça do que deixar as pessoas lá como estão. Aquilo que nós conseguimos pegar no flagrante, podemos fazer. Mas é uma situação complicada. Tipo, a Zona Sul é onde tem muitas madeiras de primeira qualidade e está sendo cada vez mais devastado pelos madeireiros ilegais. Quando conseguimos ver esses madeireiros, conseguimos pegar, mas quando não conseguimos é complicado. O parque na Zona Sul atinge que localidade? O parque está mais para a zona de perto de Santo Antônio Moçacavuto, aquela área é o parque no Maciço Central. Mas só para esclarecer, muita gente não sabe disso, o Parque Obo tem 3 áreas. Tem o Maciço Central, que é a área que tem o Obo, que é aquilo que nós chamamos de Obo. Tem a zona de Malanza, que é uma reserva também de Malanza, que pertence ao Parque Natural Obo. Todo o rio Malanza, o Mangal de Malanza é Parque Natural Obo. Depois a zona de Praia das Conchas, Lagoa Azul, também é o Parque Natural Obo. E, embora muita gente não dá conta, mas lá também é o parque. Então tem três áreas. E na Zona Sul, vai, como eu falei, Malanza, Porto Alegre, tem a parte de Maciço Central, que vai mais para o interior. Mas desde a Malanza já estamos dentro do parque e também na sua zona tampão.
Exato. E só uma questão, nós falamos aqui de drone, o uso de drone é uma tecnologia nova, Exato. que pode ser utilizada em São Tomé e Príncipe, mas só o uso da tecnologia não basta. Imaginemos que detectamos com um grupo de madeireiros, fazemos uma filmagem, fazemos fotos, fazer uma denúncia e mandamos para o tribunal. Talvez vamos levar 10 anos para as pessoas serem chamadas. Então, temos que associar a tecnologia à punição rigorosa. Então, todo esse aspecto que vai contribuir para a diminuição da degradação das florestas e também do parque. Porque se nós não tivermos madeira na área de produção, que é floresta de sombra e floresta secundária, as pessoas vão começar a entrar para dentro do parque. Não, mas hoje há drones que tentam utilizar meios de dissuasão que não sejam armas letais, digamos assim, e que fazem com que imobilizar, portanto, os madeireiros. Né? Portanto, agora é por isso que eu perguntei ao diretor da floresta qual é o alcance e abrangência, portanto, do drone. Né? De facto, hoje no mundo existem várias espécies de drone que, eventualmente, para muitos países, africanos particularmente, têm estado a recorrer a drones para combater a degradação da sua floresta. Né? Aqui em São Tomé talvez seria uma alternativa, porque pouparia e conservaria os recursos humanos que seriam expostos a um perigo muito, muito forte, porque, como sabem, madeireiros que vão com armas de fogo, mesmo, portanto, outras armas que podem ser bastante perigosas para portanto, o guarda florestal, etc. Pois é. Posso? Ok. De facto, a questão de drone é algo que está sendo analisado já há um bom bocado de tempo para cá, e eu acredito que aqui nesta mesma mesa o senhor jornalista já abordou essa questão, e nós já tínhamos dito que isso estava a ser equacionado para a compra, mas eu posso dizer que hoje o avanço que nós demos já é tão significativo que inclusive já identificamos a empresa, a firma que vai importar, e só estamos à espera de uns processos administrativos que é para nós podermos adquirir o drone, como eu ainda volto a dizer. Um drone. Não, vamos adquirir dois. Vamos adquirir dois com características específicas para atividades florestais. Se tem a capacidade de dissuasão dos... Mas quando o Sr. Diretor fala da capacidade específica, pode ser um drone apenas só para fazer a filmagem, para fazer a fotografia, uma espécie de cartografia da nossa floresta. Não é? Mas não é isto. Perdão, o drone que se pretende, talvez, para tentar dissuadir os madeireiros, aqueles que fazem pressão forte na nossa floresta. Não é? Daquele que estamos a adquirir, não tem a capacidade, como está a dizer o seu jornalista, de dissuasão, mas nós estamos a pensar no drone, de facto, que também alivia um pouco o trabalho dos técnicos, porque eles podem ir a certa distância e enviar a informação de onde está e pode-se depois seguir a fuga. Exatamente. Se observar um grupo de madeireiros que estejam numa determinada zona a destruir as árvores com fins comerciadas, portanto assim não conseguirão. Portanto, por isso, até enviar o processo, até aquela tramitação judicial, tudo isto que ele faz referência, levaria muito tempo. Por isso eu disse que o drone viria para complementar o trabalho. Para dizer, nós no mês de março é um mês que suspendemos todas as atividades de abate, serragem e transporte. E isto tem estado a ser cumprido? E este mês é um mês de suspensão. Mas tem estado a ser cumprido? Nós, no ano passado, já tivemos uma boa experiência e voltamos, e isso vai continuar a ser assim. As pessoas têm estado a oficialmente, a Direção da Floresta não está a emitir nenhuma autorização. Oficialmente não estamos a emitir. Quem fiscaliza? A equipa continua fiscalizando para ver se há ou não abate.
Mas o que é que tem estado a acontecer? Estamos a receber informações de abate e serragem noturnas. Pois, aí está. E recebendo essas informações de abate e serragem noturnas, não sendo uma equipa de patrulha organizada, nós não podemos somente... Aí onde entram os drones, porque esses drones iriam fazer esses voos noturnos e com grandes precisões, saberiam onde, como e quem está a fazer, portanto, este trabalho. O processo, ele deve ser, como disse o engenheiro Meia, deve ter uma componente de punição. O que acontece em São Tomé é que o deixa-andar já chegou a um ponto tal que a população já não intimida com nada. Eu ainda, só para narrar o que aconteceu, ainda nesta semana, salvo erro, na segunda, ontem, eu acredito que foi ontem, houve denúncia de abate ilegal na zona de Cruzeiro para cima. Nós, por nossos meios estão afetos a outra zona de fiscalização, então acionamos o comando de Mesoche para dar os demarches que está a decorrer abate ilegal. A equipa foi e todos os infratores puseram-se em fuga. Mal a equipa regressa para o comando, todos os infratores voltam. Ou seja, é o processo que nós estamos agora de gato e rato. E eu acho que a população já não intimida com nada. Por quê? Porque mesmo vendo quem está a fazer, nós não podemos agir no momento. Não se pode prender. O que podemos fazer é prender os materiais. Mas, até chegar lá, todas as tábuas desaparecem. Só restam os touros. Nós não podemos prender os touros, como transportar os touros. Mas, logo que viras, volta para a direção, a equipa volta e segue o trabalho. Eu vou dar um exemplo. Esses casos, por exemplo, como esse que o doutor agora citou, se nós vamos lá recolher os touros e trazer os touros, ainda vem o tribunal lá nossa cima a nos condenar por ter agido em função do ambiente. Ou seja, o país está com um nível de impunidade em que o próprio setor deveria vir em defesa da instituição que está a lutar contra a defesa do ambiente, ainda luta contra essa instituição mesmo, enfraquece essa instituição. Então, nós estamos num país em que a deslealdade, a violação das leis posso dizer assim, é que é premiada. Então, são questões muito profundas. E trabalhar nesse setor de fiscalização, trabalhar nesse setor florestal de ambiente e conservação, é um desafio muito grande. Porque, praticamente, estamos trabalhando sozinhos e com todos contra nós. E quando eu digo todos, eu falo do Estado propriamente, mesmo o governo em que pertencemos, muitas vezes está contra nós. Os tribunais muitas vezes estão contra nós. A população está contra nós. E eu, inclusive, a organização social muitas vezes estão contra nós. Já aconteceu casos em que nós fomos e nós saímos como vítima da forma como a notícia foi passada pela organização social. Não me parece que seja. Não como vítima, saímos ainda como estou falando porque eu acompanho a comunicação social, rádio e televisão. Ou seja, nós muitas vezes temos que lutar contra todo esse aspecto para ver se ainda continuamos a ter a gestão florestal como nós temos hoje. E isso é preciso ter muita força para continuar nesse sector. Exato. De acordo com aquilo que disse o diretor, onde é que se verifica a maior degradação? Falou aqui da floresta secundária, a de sombra, depois a floresta primária. Onde é que se vê maior degradação? A degradação vê-se mais nas florestas secundárias e floresta de sombra. Quando nós falamos da floresta primária, o que tem ocorrido é a diminuição da área da floresta. Por quê? Porque ali já não falamos de degradação, falamos de desflorestação, porque houve mudança de uso de solo. O solo que era floresta, agora muitas vezes é um solo agrícola, porque os agricultores estão a invadir a área do parque
para poderem praticar as suas culturas agrícolas. Isto é. Bem, portanto, falou da questão da consciência ambiental, é uma questão muito latente do país, não há ainda, de facto, essa consciência ambiental tão desejável. E a Direção da Floresta, no quadro das suas ações de sensibilização, tem feito trabalho nas escolas, nas comunidades, na comunicação social, na perspectiva de a população obter uma maior consciência ambiental? Ok. É o trabalho contínuo da Direção das Florestas. Eu paro muitas vezes a analisar o que seria das florestas de São Tomé não havendo o trabalho árduo da equipa da Direção das Florestas. Nós estamos a falar de um sector, eu já vou entrar depois na questão, estamos a falar de um sector que nos últimos anos tem feito milhões de euros entrar no país. Eu acredito que está por volta de quase 20 milhões de euros em 10 anos. E esses 20 milhões de euros estão a entrar para o país. Mas entrar por que via? Via legal. Via legal. Legal. Posso Mas dizer, está a falar da nós questão de financiamento. financiamento. De projetos, ok. Nos projetos. Ok, os valores entram para o país, mas nós sabemos que qualquer projeto, para ele ser aprovado pelos os financiadores, há uma componente comum: melhoria da vida da comunidade rural ou melhoria da vida da comunidade que vivem perto das florestas. É uma componente que sempre tem que estar lá. Mas nós podemos, em simples observação, ver a situação das pessoas que vivem perto das florestas, das pessoas que vivem nessas comunidades longínquas, se as condições de vida dessas pessoas de facto estão a mudar, ou se estão a piorar, ou se estão a manter igual. Então, a questão que nós colocamos é: para onde vai este financiamento todo? Mesmo as instituições que batalham na conservação das nossas florestas, eu até posso convidar a equipa da TVS um dia a ir para a Direção das Florestas, ver como é que os técnicos estão ali a trabalhar, ver as dificuldades que a equipa tem para trabalhar e para locomover. Mas há milhões a entrar ao país. Por isso, eu ainda volto a dizer, o trabalho nosso é trabalho árduo, mas continuamos a fazer porque nós amamos a conservação. Quem trabalha na Direção das Florestas trabalha porque ama a conservação das florestas. E isso é que nós tentamos passar para a população. Amor às florestas, amor à conservação. E com a esperança que um dia possamos ter uma gestão mais eficaz dos montantes que entram para o país para a conservação das nossas florestas e da nossa biodiversidade. Exato. Na abertura do programa falámos da questão de financiamento. E sabemos, tanto que, quando fala dos montantes que têm estado a entrar, 20 milhões de euros anuais. Não, anuais não. Não são anuais? Não. Nos últimos 10 anos. Nos últimos 10 anos, ok. Então eu ratifico, nos últimos 10 anos. Sei que, portanto, é a GEF que neste momento tem estado a financiar, sendo que os fundos são geridos pelo PNUD e a FAO, digamos assim. Não sei se há outras instituições que gerem os financiamentos florestais ou ambientais. Então, portanto, como
mobilizar apoios específicos para a direção geral, tanto da floresta e biodiversidade? Ok, é uma excelente pergunta. Para dizer que a direção das florestas e da biodiversidade, como uma direção do Estado, sem autonomia administrativa e financeira, dificilmente vai ser aprovado concorrer diretamente a esses fundos. Porque os financiadores, eles se preocupam quando um dinheiro chega e vai para o cofre do Estado, em que os financiadores pedem controle do montante. Por isso, nós ainda temos agências implementadoras como PNUD, FAO, algumas ONGs internacionais e não só, portanto, que têm essa autonomia e dá certa credibilidade a esses financiadores. Mas, um dia, a direção das florestas, passando a um instituto ou passando a uma agência com autonomia administrativa e financeira, sim, poderemos concorrer diretamente a esses fundos e ter uma margem de gestão dos próprios fundos a nível nacional. Mas há perspectiva de se transformar a direção da floresta num instituto? Ou a vontade técnica existe, mas também falta outra componente, que é a vontade política. A vontade técnica simplesmente não basta. Tem estado a colher alguma sensibilidade política? Há alguma sensibilidade? É verdade que pode não haver a total e desejável, mas aqui e acolá pode haver alguma sensibilidade política? A vontade política, eu não sei se o jornalista sabe, a direção das florestas, com esta nova remodelação governamental, a direção das florestas sai do Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural e passa para o Ministério do Ambiente. E no Ministério do Ambiente, um ministério novo, que os trabalhos estão a se começar agora. Portanto, para avançar com esse processo, temos que ter o engajamento da própria ministra. Já tivemos no Ministério do Ambiente. Não, neste momento é um ministério novo. Não, mas nos outros governos estamos já no Ministério do Ambiente. Ok, mas estou a falar do ministério novo. Quer dizer, que não corporizado a direção da floresta, das florestas e biodiversidade. Portanto, temos que buscar primeiramente a sensibilidade por parte da nossa ministra e ver se de facto estiver sensível, nós podemos avançar com esta proposta para o governo. Exato. De facto, sem, portanto, esta autonomia financeira, não conseguirão efetivamente dar vazão a inúmeros problemas que existem. E eu perguntava, portanto, engenheiro Meyer, se o Parque Cobo tem a capacidade de ser autossuficiente do ponto de vista administrativo, financeiro. É possível ser, se nós melhorarmos a gestão, e tu lá agora a função é essa de melhorar a gestão, mas para melhorar a gestão precisa de meios, e quando eu falo meios não é só financeiros, é técnicos, e nós não temos técnicos suficientes e capacitados, porque nós temos, é impossível pedir a alguém que faz ao mesmo tempo de guia turístico, que faz ao mesmo tempo que faz ao mesmo tempo limpeza, faz ao mesmo tempo gestão, com a parte técnica, que ele dedique mais do que ele já está a dedicar. Mas a receita dos trilhos turísticos são suficientes para... Eu vou chegar lá. Exato. Por exemplo, os técnicos fazem quase tudo. E são 4 técnicos, 7 pessoas que gerem o parque. Eu incluindo mais os colaboradores. E é quase impossível gerir esse tamanho de parque com 7 pessoas. Só o Jardim Botânico com 7 pessoas é complicado. Imaginemos. Estamos a falar de um parque com que tamanho? 25 mil hectares. Um terço do país, da ilha de Santo Tomé. Só um exemplo. Nós recebemos no mesmo dia, na mesma hora, 3 grupos
já fico com falta de tempo para as outras atividades. Um tempo se está a capinar e chega um grupo de turistas, ele tem que deixar o capim para ir tratar do turista. Se ele está a fazer limpeza, tem que deixar para ir tratar do turista. Se ele está a cuidar das plantas, tem que deixar isso para acompanhar o turista. E se algum técnico vai para a Lagoa Amélia, que leva pelo menos 1h30, 2 horas, e já tem escassez de técnico, que se dois grupos para a Lagoa Amélia não tem ninguém para fazer acompanhamento no Jardim Botânico. Então, como eu digo muitas vezes, estamos a gerir uma pobreza, não só financeira, mas também em termos de técnico. Sem recursos humanos. Sem recursos humanos. E nunca há possibilidade de ter mais recursos humanos. Nunca há orçamento para isso. Para outros lugares há sempre orçamento para mais pessoas. Mas para os setores onde podem angariar fundos para o país, que pode fazer aumentar o turismo, nunca há dinheiro para esses setores. Se pode ser autossuficiente, pode ser. Se, como eu disse, não importa se nós temos muito financiamento, podemos fazer todas as conferências que estamos a fazer, mas se nós não pomos nos sectores da floresta, no parque, pessoal lá para trabalhar capacitado, nós não vamos ter fundo para nada. Nós vamos continuar a pedir, quando temos que começar a diminuir de ser pedintes. Temos que começar a propor e temos que começar a mostrar que nós podemos fazer as coisas. Num ano pode entrar para o parque entre 3 mil a 5 mil turistas. Imaginemos só, se esses turistas pagarem 10, 15 euros. Temos dinheiro para fazer a gestão durante um ano do parque. Mas para isso é preciso meios, como eu disse, para criar as condições necessárias. Temos que gastar primeiramente, depois para nós começarmos a cobrar como deve ser aos turistas. O que é que os turistas se interessam mais na visita ao parque? Pelo que tem no parque, pode oferecer melhor, que são as plantas endêmicas, a paisagem e também alguns turistas, embora o número seja diminuto, que gostam de observação de aves. Nós temos aves endêmicas, mas nós não temos aquelas grandes aves que se chamam muito a vista. Porque nosso turismo, o turismo ornitológico em outros países é valorizado porque tem aves grandes. Nós temos aves pequenas e muitas são aves florestais que camuflam na vegetação e é difícil de observar. Mas se nós tivermos trilhos em que tiver mais pessoas que possam explicar todo esse processo, então é capaz de nós conseguirmos mais turistas para o parque. Porque o pessoal que existe no parque nesse momento, muitos já estão indo para a reforma. Eu falei 7, mas do 7 há um que está na reforma já, que continua a colaborar com o parque. Esse amor que tem para o parque continua a colaborar. E outros já estão a chegar aos 50 anos. Então, dentro de 5 anos, se nada for feito, não vamos ter pessoal para ter no parque. E então, por isso que eu digo sempre, não é uma questão de financiamento, é uma questão de organização e de prioridades. Porque se nós não tivermos prioridade na conservação, nós não vamos ter o parque que nós temos hoje. Hoje podemos ter todo o financiamento, mas se o governo, e eu falo diretamente para o governo, não pôr pessoal no parque, não dar meios ao parque para trabalhar, podemos ter todo o dinheiro possível, não vamos fazer. Vamos continuar a trazer pessoas para fazer nosso estudo, quando nós podemos fazer esses estudos. Vamos ter pessoas que vão dizer que estão a ajudar, mas só elas estão a ganhar o dinheiro, nós estamos só a fazer o trabalho, como eu digo muitas vezes às colegas. Nós somos burro de carga, vamos recolher os dados e trazer para as pessoas fazerem o seu trabalho e publicarem lá fora. E nós só vimos na televisão ou na rede social que alguém publicou um trabalho sobre São Tomé e Príncipe. E o país não vai ganhar nada. Porque o país não aposta diretamente nos seus quadros, porque quando apostamos nos quadros, o dinheiro que podíamos pagar a alguém que vem, vamos pagar aquele quadro que está lá, e esse quadro vai fazer circular o dinheiro aqui internamente. E se nós temos lá pessoas mais capacitadas no parque, ele estará mais em condições de dar mais explicações ao turista, e o turista que vai querer voltar. E isso vai fazer com que o parque seja autossustentável. Quando nós apostamos em reforçar a equipa do parque, para que ela possa depois atrair novos turistas. Sem falar de outras condições, há turista que vai para o parque, gosta do ambiente, vai querer passar uma noite ou 2 noites lá. Mas o parque não tem condições para passar a noite lá. Embora tenha quartos lá, mas os quartos falta todo o utensílio para o quarto, ou que não estão em boas condições, falta internet, falta telefone. São coisas básicas que não tem no plano de Jardim Botânico, que pode atrair turistas e pode ser um meio para ganhar dinheiro para o parque. Podemos organizar no parque também outras excursões, podemos ganhar formações, e essas formações pagas também é um meio de ganhar recursos para o parque.
faz muita formação, falamos de conservação, mas faz-se onde? Aqui na cidade. E não se faz lá em cima no parque. Quando se o governo tivesse uma linha, dizer que se é formação sobre conservação, que faça lá, dentro, lá no parque. Qual é a sensibilidade que a população circundante do parque, sobretudo na zona mesmo, onde está ali, próximo de Monte Café, supõe, não é? Qual é a sensibilidade que têm, a percepção que têm da consciência ambiental? Bom, eu não diria só de Monte Café. Quase toda a população santomense tem um pouco de consciência ambiental. E nós estamos perdendo essa consciência ambiental. No entanto, o mundo florestal, o mundo de conservação, é um mundo que tem duas visões. Uma visão de conservação, outra de utilização. Embora podemos juntar essas duas visões, de utilização e conservação, numa só, e ser uma gestão, que aqui nós chamamos de utilização sustentável, gestão sustentável. Mas a população de Monte Café conhece a importância de parque. Mas muitos também querem continuar a ter áreas para cultivar. E a forma como está a praticar a agricultura condiciona o solo e a produção. E vão querer abrir mais áreas porque o solo começa a ficar empobrecido. Mas conhecem a importância do parque, conversamos, conhecem a importância do parque, querem manter o parque, porque se lá tem parque, se vai lá turistas que a passar, compra alguma coisa quando está a passar, a população sabe que o parque lá é uma mais-valia para o seu negócio. Exato. Então, vão querer que mantenha o parque. Mas também há essa outra parte, que é a utilização, que nem sempre é da forma mais sustentável. Aproveitando, eu ia dizer que não é só, como eu disse, não é só Monte Café. Toda a população santomense tem um pouco de consciência ambiental. E aqui eu diria diretamente aos nossos governantes que quem está fazendo com que a população tenha menos consciência ambiental são os nossos governantes. Porque não são exemplos em termos de conservação. Não valorizam a conservação, não valorizam a floresta, não valorizam o parque, embora possam falar muito do parque, mas não valorizam. Imagina se um dirigente diz que valoriza o parque e não põe lá meios para que o parque possa ser funcional, ele valoriza o parque. Se valoriza o parque, mas no orçamento do Estado não tem lá verba para investimento no parque, não está a valorizar o parque. Se diz que valoriza o parque, mas quando fazem propostas de quadro, cortam tudo que tem a ver com esses setores, não está a valorizar o parque. Então, eu perguntaria, quantas vezes nós ouvimos os nossos dirigentes, desde o Presidente da República, Primeiro-Ministro e os ministros mesmo, falar do parque como uma questão de paixão. Porque muitas vezes falam do parque como um aproveitamento político para a pessoa pensar que gosta de conservação, mas falar com paixão, com autoridade, para que sentamos que está a falar daquilo que é o nosso recurso. Nenhum fala. Se fala é para falar, para ficar bonito na fotografia. Perguntemos quantos deles conhecem o Jardim Botânico, foram lá fazer uma visita no Jardim Botânico. Não vão. Preferem promover outros locais. Falando de floresta, nós estamos, por exemplo, a direção de floresta está a 5 minutos a pé do gabinete do primeiro-ministro. E eu estou à direção de floresta há 15 anos. Nenhum primeiro-ministro conseguiu um dia sair de lá e passar de floresta. Primeiro meter a cara a dizer como nós estamos. Será que valorizam a conservação, valorizam a floresta? Se vão dizer agora, estarão mentindo. Então, são questões, como eu disse, podemos ser autossustentáveis se os governos, os políticos quiserem que nós sejamos autossustentáveis. Tanto o parque como a floresta. Podemos ser, mas não querem que sejamos. Exato, mas quanto tempo vamos levar, bem, isto não é tão fácil de responder, restaurar uma parte da nossa floresta que foi degradada? Ok. O processo de restauração é um processo que leva tempo, porque nós, no âmbito do projeto TRI, nós elaboramos o Plano Nacional de Restauração Florestal, em que identificou-se as áreas que precisam das intervenções de restauração. Portanto, e essas áreas foram divididas em paisagens, em que temos paisagem norte, paisagem centro e paisagem sul, como também temos uma paisagem na região autônoma do Príncipe. Portanto, dessas 4 paisagens, estimou-se restaurar até 2030 36 mil hectares de terra.
Portanto, nós já começamos o processo de restauração e, neste preciso momento, estão na fase de restauração, posso assim dizer, cerca de 10.000 hectares. Mas, como é um processo, se nós afrouxarmos a marcha nas atividades de restauração, automaticamente poderá haver novamente uma degradação acelerada. Então, é um processo que começou, mas é um processo que deve continuar para termos essas áreas restauradas. Mas a previsão... Faltam apenas 6 anos para 2030 e acha que em 6 anos se consegue justamente restaurar a parte que está projetada? Mesmo se não conseguimos, mas pelo menos já temos um horizonte. O plano estabeleceu 2030 e vamos chegar 2030, fazemos o balanço e vermos até onde nós conseguimos restaurar, quais são as dificuldades que nós tivemos nesse processo de restauração e voltar a refazer as metas para nós, de facto, restaurarmos este número de hectares. Porque já se prevê e já estamos a ver horizontes positivos com o trabalho que nós temos realizado de restauração. Para dizer que antes do projeto de restauração, fazia-se atividade esporadicamente no país, sem ter um controle de quais são as áreas que estão a ser restauradas, quais são as espécies que nós estamos a introduzir e como está sendo esse processo de evolução de restauração. Mas com o projeto TRI já temos um controle, porque existem atividade de monitorização, atividade de seguimento no terreno, e com isso, para dizer que mesmo a comunidade que está envolvida nesse processo de restauração poderá vir ser beneficiar com as árvores que introduziram num processo particular de crédito de carbono, que como dizer, dá um incentivo financeiro a todos os membros da comunidade que, de facto, estejam a trabalhar no processo de restauração e que tenham a sua área sobre esse processo de restauração. Bem, nós concluímos o nosso programa. Quero aqui agradecer a presença do diretor de Floresta e Biodiversidade, Adilson da Mata, e também Meier António, responsável do Parque Obo da Ilha do Príncipe. Falámos hoje da biodiversidade, tendo como pano de fundo a Conferência Internacional, que vai ter lugar ainda este mês, na cidade de Santo António, na Ilha do Príncipe, uma conferência internacional que visa mobilizar apoios financeiros para justamente conservar a nossa biodiversidade. Muito obrigado por terem estado connosco. Voltamos amanhã com mais uma edição. Obrigado. Ok, muito obrigado, Sr. Jornalista.